Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estamos aqui, né, começando mais um vídeo e hoje eu venho comentar um pouco com vocês aqui minha opinião sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Então vamos começar. Já adianto para vocês que essa é uma das primeiras obras que eu leio de Tolstói, porque o primeiro livro que eu li de Tolstói foi uma história infantil, então eu não sei muito bem se conta, mas fora isso, essa é a primeira obra de fato, assim, sem figuras nem nada que eu leio de Tolstói e venho trazer para vocês um pouco minha opinião sobre esse livro aqui. Vamos começar, mas antes já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram. E bem, venho primeiramente agradecendo vocês aí pelos 900 inscritos, falta muito pouco para chegar nos 1000 e vocês não sabem, assim, quanto me ajudarão quando a gente chegar nos 1000, então, assim, agradeço muito, são 900 pessoas. Às vezes a gente se esquece disso, né, principalmente quando se fala de trabalho nas mídias sociais, a gente só quer saber de números, mas são pessoas, e são 900 pessoas. É muita gente que me acompanha por aqui, que de alguma forma e por algum motivo gostou do que eu disse. Enfim, me achou útil, né? Achou o conteúdo que faço útil, enfim, e se inscreveu. E eu agradeço muito você por isso, você que compartilhou, você que deixou seu like, você que, sei lá, convidou as pessoas, ou você que simplesmente se inscreveu e tá aí presente e gosta de assistir. Eu agradeço demais. E bem, estamos rumo aos 1000 inscritos, continuem me ajudando. Isso vai ser, assim, nossa, muito bom, muito legal mesmo. Então, me ajudem aí. Eu acredito que até o fim de dezembro agora a gente consegue chegar. Então, peço aí sua ajuda. Bem, falando agora, sim, sobre a morte de Ivan Ilitch, né? Ou, eu não sei muito bem como pronunciar, mas eu acredito que seja assim mesmo, Ilitch. Não é bem inglês, é russo, então, né? Não sei muito bem. Mas, vamos lá. Primeiro falando dessa edição, tá? Vocês devem estar olhando aqui, né? Tá vendo que tá o Ministério da Educação aqui, porque esse livro eu peguei emprestado. Sim, esse livro eu peguei emprestado da biblioteca da minha escola. Um belo dia eu estava lá olhando, enfim, eu acho que, assim, desde que eu acompanho outros booktubers, enfim, que falam sobre livros que agregam, e clássicos principalmente, eles recomendam bastante livros da Editora 34, e eu já conhecia Tolstói por nome, então aí eu peguei e pensei, caramba, será que eu leio, será que eu não leio? Eu tenho que ler as Crônicas de Nárnia, como é que eu faço? Acabou que eu peguei pra ler, e aqui estou eu agora comentando pra vocês, porque essa é uma novela de Tolstói. Sim, é um livro curto. Eu nunca tinha lido uma novela antes, não é um romance, ou seja, não é uma narrativa longa. É um livrinho curto, quase que um conto. E, bem, né, o que se passa aqui? Vou falar pra vocês melhor o que se passa daqui a pouco. Primeiro vamos falar dessa edição. Essa edição da Editora 34, eu particularmente acho que é uma edição bonita, tá? Eu acho que ela não é carregada de informações e ao mesmo tempo eu não acho feia, eu não acho a fonte feia. Eu particularmente gosto dessa edição assim, né, mais simples e ao mesmo tempo interessante. Bem, eu também achei interessante o fato de que, apesar, né, de ser uma edição aqui da escola e tal, com vários carimbos, enfim, eu gostei bastante da diagramação. Eu acho que foi muito bem diagramado o livro, tá? É realmente curto. Mas as letras, eu acho que a letra é muito confortável também, não é nada muito pequeno. Por exemplo, as Crônicas de Nárnia é bem pequeno, eu particularmente acho bem pequeno. Aqui é bem confortável, os capítulozinhos também, assim, não são tão longos. E bem, falando sobre a tradução, como não sei se tem outras traduções desse livro aqui, se tiver vou estar deixando aí, né? Sempre deixo outras edições para que vocês possam analisar a melhor, para você estar adquirindo. Porém, como eu não li outra, não sei, né, e analisar tradução, mas eu gostei basicamente assim dessa, não tem muitos nomes em russo ali e muitas legendas, sabe? Às vezes acontece do tradutor, é uma abelha aqui, eu espantei ela com o livro. Às vezes acontece do tradutor ele meio que deixar alguns termos em russo e colocar nas notas, né, ou em inglês, colocar na nota de rodapé o que significa, mas não ocorreu muito aqui, na verdade eu achei boa a tradução. Folhas Amarelas também, eu nunca tinha lido nada da Editora 34, então achei bem interessante começar assim por esse conto. Eu achei muito interessante começar por essa novela, né, de Tolstói e, bem, eu gostei assim no todo da edição, achei confortável e gostei de fazer a leitura por meio dela. Agora sim, falando um pouco da história, dos elementos da narrativa e afins, né?
Bem, o que acontece aqui na morte de Ivan Illit, né, que é tão famoso, digamos assim, essa novela de Tolstói foi muito famosa depois que ele morreu, na realidade. Bom, foi uma das últimas obras, se não me engano, que ele fez. E o que acontece aqui é que nós temos Ivan Illit, né, Ivan Lights, enfim, e o que acontece é que ele morre, né, basicamente é isso que acontece, tá no título, o maior spoiler que vocês podem ter já tá no título. Ele morre, tudo começa ali no início, no seu velório, digamos assim, e a gente tem uma primeira imersão na história por meio da descrição dos personagens, né? A gente ouve ali um pouco do Ivan, né? Mas ao mesmo tempo da família, dos amigos, daquelas pessoas que estão ali em redor dele, entende? Depois disso a gente passa a efetivamente ter ali a narrativa, é narrada a história dele de fato, né? E quem é Ivan Illit? É uma pessoa, assim, que mediana. Esse é o resumo. Ele sempre foi uma pessoa que nunca fazia mais do que ele podia. Ele sempre estava na média, entende o que eu quero dizer? Então, durante toda a sua vida, ele faz direito, depois ele vai conseguindo cargos importantes, ele vira juiz, etc e tal, cargos públicos e afins. Ele se casa, mas ao mesmo tempo se casa por conveniência, nem é muito apaixonado, nem odeia, mas é aquela coisa mais ou menos. Ele leva toda a sua vida no eterno, mais ou menos, eu diria. Então, ele não tem toda aquela força, garra e vontade de realmente fazer o seu melhor. Ele faz tudo aquilo que ele considera decente para a sociedade e nada mais que isso. Tudo aquilo que é obrigação ele faz, mas só isso. Entende? Ele viveu toda a sua vida uma vida medíocre, né? No casamento, ele teve muitos problemas, assim. Ao mesmo tempo que ele pode ter sido uma péssima escolha de esposa, com toda certeza. A gente vê isso no final da vida dele, né? Ela mais interessada na pensão ali, no velório e afins. Mas, ao mesmo tempo, ele não teve uma força de vontade para fazer com que o seu casamento fosse, né, bom. Então, ao mesmo tempo, ele fugia a qualquer problema familiar que tinha, ele ia pro escritório. Ele pode nunca ter, sei lá, né, aqui eu acho que Tolstói não quis explorar muito um adultério ou algo assim, então não era algo que ele fazia. Mas ele estava sempre na média, ele estava sempre fazendo apenas a sua obrigação e nada mais que isso. Ele sempre estava ali cumprindo com seus deveres de Estado e afins. Teve um momento em especial onde ele estava melhor ali, digamos, no seu casamento, na sua família. Ele teve alguns filhos também. Ele era uma pessoa presente e ausente, digamos assim. Era presente fisicamente, era provedor e afins, e isso é uma virtude de certa forma, ainda mais se a gente olhar na nossa realidade atual, onde as pessoas não fazem nem o mínimo, né? Isso é realmente, se a gente for colocar Ivan Illit, né, e fazer um comparativo com a grande maioria das pessoas atualmente na nossa realidade, a gente vai perceber que todo mundo tá abaixo da média, né, e ele tá sendo quase que a pessoa que tá fazendo mais que todos, embora ele esteja fazendo apenas a sua obrigação. Mas isso é por conta da nossa vivência, né, da nossa sociedade que busca apenas, não busca nem a sua obrigação, na verdade, né, a gente vive uma realidade assim, onde grande parte das pessoas não fazem nenhum mínimo. Se a gente fosse colocar num padrão, acho que Ivan Illit, ele estaria até acima dos padrões atuais. Mas ele fazia só aquilo que ele considerava decente perante a sociedade e a sua obrigação. Ele não fazia nada mais que isso. Tanto que, quando o Ivan Illit, ele tem esse momento onde ele tá melhor com a família, onde ele se muda de cidade, ao mesmo tempo ele passa por problemas no trabalho, ele tem que ser realocado, eles tentam se realocar e tal, um negócio assim. Ao mesmo tempo, quando as coisas começam a piorar, né, quando vem as dificuldades, ele foge pro escritório, ele foge pra sua vida de trabalho, ou ele foge pra sua vida de lazer, de cartas, de uma vida em sociedade, que é uma vida de aparência, né, a gente percebe que ele não tem muitos amigos ali, e que os amigos dele, que estavam justamente no velório, ou enfim, amigos do trabalho, quando ele morreu, estavam interessados em saber quem ia substituir o cargo dele. Então, assim, a gente percebe que ele não criou relações sólidas, porque ele não fazia mais do que ele poderia fazer. Isso é uma grande lição para nós. E quando a gente pega, analisando por esse lado também, a gente percebe que ele não criou laços nem com a sua própria família. Ou seja, no momento da doença, né, porque depois ele fica doente, e aí tudo começa a ficar ruim pro lado dele, porque ele percebe que aquilo não tem chance de melhorar à medida que ele vai passando o tempo, ele vai só piorando e ele tenta com médicos e ele luta para viver, ele não fica estacado naquilo ali, ele não gosta da doença, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe que por não ter criado laços verdadeiros com a sua família ou laços verdadeiros de amizade,
tudo ali parece uma grande farsa, ele mesmo acha isso, né? No final do livro, a gente vai caminhando para a parte da doença, parece que tá se passando tudo na cabeça dele. E a gente percebe que ele acreditava que tava, assim, que tudo era mentira ao seu redor, porque todo mundo falava, não, vai melhorar, ou os médicos não eram 100% sinceros, e ao mesmo tempo ele tava vendo que ele tava definhando, e ele tinha esperança ainda, mas como que ele ia fazer? E aí ele se depara com uma figura de uma pessoa, que é o Gerasim, eu não sei assim que fala, que era a única pessoa sincera, humilde e que tinha compaixão de verdade, e era a única pessoa que ele gostava de estar ao lado, que ele se sentia melhor. Era a única pessoa que parecia se importar e ser sincera de verdade. Isso porque era uma pessoa completamente diferente de Ivan. Era uma pessoa que fazia o seu máximo, né? Ele chegava a ficar lá horas, ficava lá o Ivan dormindo lá e ele segurando as pernas, porque ele se sentia melhor, assim. Ele sentia uma dor do lado e quando levantava as pernas ele se sentia melhor. E ele tava lá o tempo todo dando o seu melhor por aquilo ali, né? Ele era empregado, do caso dele. E isso é interessante, isso que Tolstói abordou, né? Outra coisa interessante também é o fato de que, apesar, né, desses momentos de felicidade, de amor, até conjugal um pouco, assim, né, tiveram até filhos, então, mas, ao mesmo tempo, embora haja essa perspectiva de que você possa pensar, não, mas ele era provedor, ele ajudava na família e tal, os próprios filhos, a gente percebe como não há um laço, um relacionamento afetuoso, sabe, algo sólido ali. A gente percebe que parece realmente que ele fica completamente distante. Ele fica isolado na sua doença, ele fica no seu quarto, a sua mulher em outro, seus filhos em outros, né, ambientes, só vão visitá-lo às vezes. E ele mesmo é muito rancoroso, mesmo na parte da doença dele, onde a esposa dele mostrava tentar ajudar, embora isso também não fosse sincero da parte dela, porque ela realmente não tinha esse afeto grande por ele. Embora isso, ele também era ríspido. Às vezes, talvez, por um momento, ela quisesse realmente ali ser boa, como, por exemplo, quando ele fez, né, o processo, ele fez a comunhão, enfim, quando já estava no fim da vida. Seria meio que a unção dos enfermos, só que eu não sei, porque acho que é a igreja ortodoxa, então não sei como funcionava. Mas a gente percebe que ele continua com uma certa rispidez, assim. Então, essa falta de laços é algo muito característico. A gente percebe que Ivan, ele depois, quando ele percebe que a morte está vindo, ele para pensar e finalmente ele entende que ele podia ter feito mais do que ele fez, que ele podia ter tido relações sólidas, que ele podia ter feito mais do que ser mediano, que ele podia ter morrer com a alegria de ter feito mais do que fez. Chega no finalzinho, até que ele começa realmente a aceitar o fato de que vai morrer, ele tem um momento de agonia, enfim. Mas enfim, ele morre no final. Então, é interessante porque Tolstói, ele justamente queria causar esse efeito. Queria que nós, isso aqui, né, eu tava vendo a resenha da Tatiana Feltrin, ela disse justamente isso, que é um memento mori, né, memento mori porque lembra-se da morte, né, é algo que Tolstói quer, que nós nos lembremos da morte. Aqui no pós-fácil fala que ele era muito obcecado pela morte também, era algo que ele constantemente estava falando, não havia um dia ou não havia uma reflexão que ele não fazia sobre a morte, porque era justamente algo que ele tinha ali, que ele narrou em muitos outros livros, inclusive. Então, isso aqui vem justamente, apesar de ser um fato exterior ao nosso, ser um personagem diferente, é uma oportunidade da gente até parar e pensar na nossa própria vida. Será que a gente não tá levando uma vida medíocre? Será que a gente não tem que mudar, sair do mediano, aprofundar mais em outros âmbitos da nossa vida, sermos melhor para que quando chegar a morte, quando ela chegar para nós estejamos preparados para aquele momento, com a alegria de poder dizer que fiz mais do que o mínimo, entende? É basicamente isso a reflexão que nos faz esse livro aqui. Aqui Tolstói justamente vem falando até sobre isso, olha só. Um ano depois de publicada a novela, né, fizeram aqui no pós-fácil, no apêndice, colocaram isso, ó. Tolstói, atacado de grave enfermidade que julgava incurável, escreveria à condessa Alexandra Tolstói, sua tia, que nenhum homem que tenha infância atrás de si deveria esquecer-se da morte por um só minuto. Tanto mais quanto a sua espera constante não só não envenena a vida, mas lhe empresta firmeza e claridade. Tolstói mostra pra gente que a vida, ela é curta, breve, e ao mesmo tempo mostra pra gente que quanto menos mediano a gente for, quanto mais laços a gente tiver, quanto melhor formos, melhor será. Porque Ivan, ele conquistou várias coisas na vida, mas no fim ele não teve nem o apoio da sua família direito, não teve nem aquele amor.
Então é algo a ser pensado sobre, e é uma leitura que eu gostei muito de fazer. 5 estrelas, favoritado. Gostei muito da morte de Ivan Illitt. E bem, gente, basicamente é isso. Espero que se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, me seguir no Instagram. E bem, adquira A Morte de Ivan Illitt, tá? Vou estar deixando alguns links na descrição de compra. Você me ajuda bastante comprando com o meu link. E bem, também não esqueça de conferir outras resenhas no canal. Temos resenhas, indicações de livros, afins. Vem muita novidade por aí, dezembro chegando. Eu já disse pra vocês, né? Já fiz uma postagem. Enfim, já fiz lá. Se você não viu, olhe na aba comunidade. É algo que eu tô preparando muito especial pra vocês aqui. E bem, basicamente é isso. Adquira, né? Já falei. A Morte de Ivan Illitt, leia e saia da mediocridade. Beleza? Grande beijo, até o próximo vídeo.